Olá a todos, olá a todas. O tema da aula de hoje é Revolução Francesa. Essa revolução, pessoal, ela marca então o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. Ela aconteceu então no ano de 1789, tá? Mas, para ser mais preciso, no dia 14 de julho de 1789. Mas calma, vamos ver primeiro o que acontece antes para depois ver a própria revolução. Até porque, pessoal, tudo tem uma causa, tudo tem um motivo, uma circunstância pela qual aquilo vai acontecer, tá? Quando a gente fala, então, em Revolução Francesa, pessoal, nós temos que lembrar dos ideais iluministas, tá? Aí você vai lembrar lá, tá certo? Das nossas aulas sobre iluminismo, tá certo? Sobre a questão do Voltaire, do Rousseau, do Montesquieu, tá certo? Tá, vamos lá, então. Lembra do Voltaire? Voltaire ele falava então sobre a liberdade de expressão, sobre o anticlericalismo. Lembra então do Montesquieu? Montesquieu então ele falava sobre a separação dos poderes, justamente para que não houvesse um poder concentrado na mão de ninguém. Tá? A questão do Rousseau, a questão da democracia, a questão que vai idealizar esse tipo de ação aqui que nós vamos ver, tá certo? As ideias do John Locke, por exemplo, que são ideias então de vida, liberdade e propriedade privada e por aí vai. Tá? Então tenta lembrar lá dessa nossa aula sobre iluminismo e são esses os ideais que vão inflar, que vão impulsionar o terceiro estado a promover a sua revolução. Tá? Tranquilo? Uma outra questão, pessoal, que nós vamos ver dentro da Revolução Francesa é justamente a superação desse sistema monárquico. Lembra da monarquia, então, um poder centralizado nas mãos de um único monarca, de um único rei. Esse rei, então, ele tinha poder absoluto, por isso, então, política absolutista. Mas ele também intervia na questão econômica, ou seja, através do mercantilismo, protecionismo, balança alfandegária favorável, tá certo? A balança comercial favorável, a questão do protecionismo alfandegário, o metalismo e etc, etc. Então é a superação. A Revolução Francesa, ela marca essa superação desse sistema monárquico, desse sistema absolutista e do sistema mercantilista. Tá? Tranquilo? Uma outra questão aqui, pessoal, é que ela serve então de inspiração para outras tantas revoltas, tá? Mas, obviamente, pessoal, que algumas revoltas aconteceram antes mesmo da Revolução Francesa, que também serviram de inspiração para ela, tá? Então é uma inspirando a outra, que vai inspirando a outra, que vai inspirando a outra, tá? E o lema aqui é liberdade, igualdade e fraternidade. Mas calma que a gente já vê isso futuramente, tá? Aqui, pessoal, vale também ressaltar que antes da Revolução estourar, antes então da questão aqui explodir, tá certo? Nós temos a França um caos, certo? É um caos só a França, tá? Começando então aqui, pessoal, pela alta cobrança de impostos. Esse imposto, obviamente, era pago pelo terceiro estado, tá? Até porque o primeiro e o segundo estado, ou seja, o clero e a nobreza, eles eram privilegiados do rei. Sendo então privilegiados do rei, eles não pagavam esse tipo de imposto. Tá? Toda a carga tributária ficava em cima dos comerciantes e dos camponeses. Tá? Uma outra questão aqui, pessoal, que nós temos que levar em consideração, tá certo? É essa intervenção do Estado absolutista. Como nós estávamos falando, o poder absolutista e o poder mercantilista que o rei tinha, ele intervia tanto na parte política quanto na parte econômica. Então as decisões eram tomadas por ele para favorecer ele e, obviamente, privilegiar o primeiro e o segundo estado. Tá? Então é óbvio que essas questões elas vão saturando, né? Ela vai enchendo o terceiro estado de insatisfações, tá bom? Nós vamos ter uma grave crise financeira aqui acontecendo na França nesse exato momento, pessoal, por uma série de razões. Por exemplo, a Guerra dos 7 Anos que ocorreu contra a Inglaterra zerou quase que os cofres públicos. Você tem altos gastos com luxo, lá desde o Luís XIV, tá? Então, para você manter o luxo, para você manter essa nobreza, um patamar, né, desse luxo para a nobreza, para a realeza, ia muito dinheiro. Então, e quem pagava isso? O imposto pago pelo terceiro estado, tá? Tranquilo? Você vai encontrar aqui também, pessoal, essa insatisfação de grande parte da população. Mas quando a gente fala em grande parte da população, a gente tem que observar isso melhor.
tá certo? A gente tem que colocar isso, então, em números, tá certo? Então dá uma olhada aqui, ó. Esse gráfico está colocando como 97% da população sendo do terceiro estado. Alguns mais conservadores vão colocar 95% da população. Então vamos fechar em mais de 90% da população pertencia ao terceiro estado. Pertencia então ao estado da burguesia e dos camponeses, tá certo? Sendo que a outra pequena parte era do clero e da nobreza. Lembrando que o primeiro e o segundo estado são aqueles que detêm as terras, são aqueles que então detêm o privilégio todo, tá? Os benefícios todos cedidos pelos reis, tá? E obviamente, o terceiro estado aqui, pessoal, ele fica só com o osso, tá certo? Então ele fica com as obrigações e com os impostos. Então, isso é só, né, coitado do terceiro estado, né? Vamos, convenhamos, tá certo? Tranquilo? Obviamente, pessoal, a gente já deu uma olhada nessa imagem aqui, mas o que essa imagem reflete pra gente? Quando a gente pensa então em sociedade francesa, quando a gente pensa então em sociedade da idade moderna para a idade contemporânea, qual é aquilo que vem à nossa cabeça? Coitado, né? Então você tem aqui duas pessoas em cima de uma só, tá? Então, pessoal, isso aqui vai deixar bem claro, ou essa charge, essa ilustração, ela deixa bem claro qual é a situação do terceiro estado perante ao primeiro e ao segundo estado. Tá? É ele, então, o terceiro estado que está carregando, que sustenta, então, toda a França em suas costas. Tá? Que faz, então, com que a França seja levada, certo? Justamente pela classe dos camponeses, justamente pela classe dos burgueses, justamente pela classe daqueles trabalhadores urbanos ali. Tá? Tranquilo? Maravilha? Obviamente, pessoal, que a gente pode finalizar esse conteúdo aqui, tá certo? Essa nossa discussão sobre as causas da Revolução Francesa, tá certo? Lembrando aqui essa paródia, tá certo? Do MC Naldo, tá? Ou parodiando o MC Naldo, tá certo? Colocando, então, tá certo? Em música, tá certo? Toda essa nossa questão que é primeiro ou segundo estado, pra mim tanto faz, eu já tô cheio de impostos e não quero pagar mais. Eu não quero pagar mais. Gostaram aqui da coisinha, né? Do falsete da Melody, tá? 1, 2, 3 estados, pra ficar maneiro eu jogo imposto lá pra baixo. Sai de cima, sai de cima, sai de cima, sai de cima de mim, de mim, de mim. E olha só, pessoal, olha que interessante aqui, ó. Olha como é a condição desse terceiro estado antes, tá certo? Ou seja, sustentando o primeiro e o segundo. E agora, às vésperas dessa revolução, você tem o terceiro estado se desvencilhando, tá certo? Dessas amarras, tá? E o clero e a nobreza estão aqui apavorados, tá certo? Até porque eles não conseguem entender, tá certo? Ou não sabem qual é a reação desse terceiro estado ao se desvencilhar disso, tá? Tranquilo? Bom, superado então a parte das causas, pessoal, nós vamos adentrar de fato à revolução, tá certo? Aqui, pessoal, a gente tem uma fase meio que de transição, tá certo? Mas vamos deixar para uma outra parte, tá certo? Vamos entender primeiro essas causas, tá? Para que depois a gente adentre mesmo a revolução, tá? Então, qualquer dúvida, qualquer questão, deixa aqui nos comentários que eu tento responder o mais rápido possível. Bom? Falou, pessoal. Até mais.